Olá, alunos de termodinâmica. Vou fazer uma aula aí hoje, uma aula de exercício, tá bom? Do capítulo 4 lá do livro do Moran Shapiro. O exercício hoje é sobre o assunto de regime transiente uniforme, ok? Esse estudo aí é do capítulo 4, é sobre a primeira lei da termodinâmica para volume de controle, né? Então nós estudamos aí regime permanente, que é aquela situação em que as variáveis, as grandezas não variam com o tempo, né? Temperatura, vazão máxima, tudo é constante com o tempo, né? Temperatura, pressão, tudo é constante com o tempo. Pode variar com o espaço, mas não varia com o tempo. E o regime transiente, as coisas variam com o tempo, ok? E o regime uniforme é uma aplicação especial aí do regime transiente, né, que nós estamos estudando. Então o exercício é esse aqui, é o exercício 4.116, lá da 7ª edição do livro do Moran Shapiro. Então vamos fazer esse exercício aí. Eu vou mostrar o enunciado do exercício aqui. Vamos dar uma leitura no enunciado do exercício, né? Então tá aqui, ó, enunciado para vocês aí na tela. O enunciado diz assim, ó, conforme ilustrado na figura P4.16, que é essa figura que está na tela, né? Um tanque de 300 pés cúbicos, 8,5 metro cúbico. Nós vamos fazer com as unidades SI, apesar do problema dessas unidades inglesas aqui, essa unidade antiga, né? Isso aqui não contém H2O inicialmente a 206,8 kPa e um título de 80%. O tanque está mostrado aqui, esse branco, né? O tanque está conectado a uma grande linha através da qual o vapor d'água escoa a 1,4 MPa e 232,2 graus Celsius. Vapor d'água, então a linha está aqui, né? Foi dado pressão e foi dado temperatura do vapor que escoa na linha. Está 1,4 MPa e 232,2 graus Celsius. E as condições inicial do tanque também foi dado, que é 30 libras por polegada quadrada, que equivale aí a 206,8 kPa e um título de 80%. Aí o vapor d'água escoa no tanque através de uma válvula até que a pressão em seu interior atinja 689,5 kPa e a temperatura seja de 204,4 graus Celsius. E nesse instante a válvula é fechada. Determine a quantidade de massa em libra, no caso nós vamos fazer em quilograma, tá? No Brasil não se usa esse aqui, libra, né? Massa em libra, massa é quilograma, né? Que entra no tanque e a transferência de calor entre o tanque e sua vizinhança é em kJ. Nós vamos estabelecer aqui, tá? Então está pedindo a quantidade de massa que entra no tanque e o calor transferido para o tanque. Tem uma tubulação aqui, uma tubulação onde escoa vapor com a pressão mais alta do que está no tanque, né? A pressão aqui na tubulação é de 1,4 MPa e a pressão inicial do tanque vamos ver aqui, vamos ler aqui em cima, 206 kPa, ok? Então é regime transiente, né? As coisas estão variando com o tempo aqui, a quantidade de massa aqui no tanque está variando, está aumentando, né? Está entrando massa aqui. Então foi dado, então o que? Foi dado a pressão, foi dado o volume do tanque, foi dado a pressão e o título inicial, ou seja, eu tenho duas propriedades termodinâmicas aqui, né? Está saturado, eu conheço a pressão e conheço o título, no estado 1. No estado 2, foi dado que o estado final
foi dado que a pressão é de 689,5 kPa e a temperatura 204,4 graus Celsius, também conhecido o estado 2. E o estado de entrada também é conhecido, que é de 1,4 MPa e 232,2 graus Celsius. Então os três estados aí, o estado 1, o estado 2 e o estado de entrada, são todos três conhecidos. Então pede para calcular aqui a massa que entrou e o calor transferido para o tanque. Vamos então para o quadro. Vamos para o quadro agora. Então temos essa situação aqui. Eu vou fazer o esquema aqui, ó, o desenho esquemático do problema, que é uma tubulação passando aqui, uma tubulação de vapor. Tem uma válvula. Essa válvula é uma válvula que ocorre uma queda de pressão nessa válvula, e um tanque aqui conectado a essa tubulação, certo? Então, aqui a gente tem vapor, vapor que está a 1400 kPa e 200. Então aqui eu vou estabelecer assim, espera aí, faltou aqui meu lencinho de apagar o quadro. Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar um pause. Então, ó, fazendo o esquema aqui, eu tenho vapor, pressão de entrada 1,4 MPa, temperatura de entrada 232,2 graus Celsius. O tanque com volume de 8,5 m3, foi dado o volume do tanque. A pressão inicial 206,8 kPa. O título 1 foi dado de 80%. E as condições final aqui também foi dada. A condição final é P2 igual a 689,5 kPa, e T2 foi dada a temperatura final de 204,4 graus Celsius. Então o esquema é esse daí, ok? Bom, aí nós vamos fazer aqui o seguinte: nós vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica para regime uniforme. A primeira lei para regime transiente uniforme. A primeira lei aí é o seguinte, M1. Essa primeira lei aqui, gente, ó, só para vocês conectarem uma coisa com a outra, é o seguinte: o dE dt é igual a... Não, dE dt não. Aqui não é dE dt não. Aqui é o dE. Porque esse aqui foi integrado no tempo, né? Como as coisas variam com o tempo, então foi integrado no tempo. É o seguinte: a energia final menos a energia inicial é igual calor menos o trabalho mais a massa que entrou vezes a entalpia de entrada menos a massa que saiu vezes a entalpia de saída. Isso aí, já desprezando, eu já vou colocar aqui hipótese, né? Hipóteses, já desprezando aí a variação de energia cinética. 2. A variação de energia potencial também é 0, certo? E 3 aqui,
é regime uniforme. Regime uniforme. Regime uniforme é o seguinte, é um regime transiente meia boca, né? Vamos dizer assim, um regime transiente meia boca. Por quê? Porque as coisas aqui estão variando, por exemplo, a massa aqui dentro está variando, né? Você tem uma massa, está variando pressão, está variando título, está variando temperatura, está variando a massa aqui dentro. Porém, a gente assume que a massa que entra aqui é constante com o tempo. Ou seja, eu estou variando a massa dentro do tanque, mas a massa que escoa por aqui, a vazão máxima que escoa por aqui, eu estou considerando constante. Ok? Por isso que é um regime transiente meia boca aí, tá? Um regime transiente, mas é mais fácil de lidar. Essa energia, como eu desprezei a energia, gente, a energia 2, a energia que na verdade ela é o que? A energia ela é energia interna mais a energia cinética mais a energia potencial, que é mgh. Só que nós estamos usando como hipótese aí que a gente desprezou a energia potencial e a energia cinética. Isso aqui é zero, certo? Então, com isso, a gente caiu aqui na simplificação de que a energia 2 é igual a U2 e a energia 1 é igual a U1. Então vai ficar U2, então vai ficar o seguinte, ó. Vamos colocar assim, ó. Para ficar bem didático mesmo. Então, já que nós desprezamos energia cinética e energia potencial, então a energia em 2 vai ser U2, que é igual a M2 U2 minúsculo. É onde o U2 minúsculo é energia interna por unidade de massa. E a energia 1 vai ser igual a energia interna em 1, que é igual a M1 U1. Então, com isso, a minha equação, a minha primeira lei ali, vai ficar assim, né? M2 U2 menos M1 U1, que é igual calor menos trabalho mais ME HE menos MSHS. Observa que não tem ponto aqui sobre a massa. Não é vazão massa, que é a massa mesmo. Por quê? Porque essa equação ela foi integrada no tempo. Como as coisas estão variando com o tempo aqui, então eu faço o estado 1 até o estado 2. Integro no tempo, não é isso? Bom, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que procurar quem é esses... e a equação da massa, vou colocar assim, a equação da conservação da massa. A equação da conservação da massa, ela fica assim, ó. Para regime transiente, uniforme, ela vai ficar M2 menos M1 é igual a ME menos MS. Ok? Só que dessa equação aí, a gente tem o que aqui que é zero? Ó, não tem massa saindo aqui, só tem massa entrando. Então a massa MS aqui é zero. Aqui também, ó, esse MS aqui é zero. E não tem trabalho também sendo realizado, tá? Porque não tem nenhuma máquina, não tem uma turbina, nem uma bomba, nem compressor, nem nenhuma máquina produzindo trabalho aqui no sistema, ok? O meu sistema aqui, gente, meu volume de controle aqui, o meu sistema, né, é esse aqui, tá? É o tanque. É o tanque aí, certo? Bom, então tem que ir atrás aí, procurar quem são essas propriedades aqui. Eu tenho que procurar o 2, o 1, HS não precisa, né? Porque então vai ficar assim, vai ficar
M2 menos M1 é igual a ME, e o de lá vai ficar M2 U2 menos M1 U1, que é igual Q mais ME HE. Os estados de entrada, estado 1 e estado 2, foram dados. Então a gente pode pegar as propriedades aqui, termodinâmica. Lá da tabela A3, tabela A3, olha só. Eu vou colocar aqui embaixo, que eu vou precisar de espaço, aqui, um pouco de espaço aqui para fazer isso. Então é o seguinte, ó. Tabela A3, eu tenho lá a 206, a pressão aqui é 206 kPa, e tem um título, né? Então significa que ele é saturado. Então vai ficar a pressão, aqui eu tenho a pressão em kPa, a temperatura em graus Celsius, VL, VG, isso aqui é o meu estado, isso aqui é o meu estado 1, não é isso? Então vou até colocar de vermelho aqui, ó. Estado 1. O estado 1, eu preciso, no estado 1, eu preciso da energia interna. Energia interna 1. Então eu vou colocar aqui, o L e o G. Então vamos pegar os dados na tabela aí. A gente vai precisar de interpolar isso aqui. Lá na tabela tem de 200 bar, que equivale a 200 kPa, né, que equivale a 2 bar. Aqui é 206,8, e tem lá na tabela de 250. Então aqui tem a tabela de 120,2 graus Celsius, aqui é 127,4, e aí o valor interpolado aqui deu 121,18. Eu não vou colocar aqui os valores aqui, eu vou colocar o valor interpolado já, para ganhar tempo. Então aqui é 1,0614. Esse aqui é vezes 10, a vezes 10 a terceira, tá? O VL aqui aparece VL vezes 10 elevado à terceira. Continuando aqui então as propriedades. Então fica o volume específico do gás na fase gasosa 0,8630. Energia interna do líquido 508,65. Energia interna do vapor 2.530,5. 2.530,5. Então a gente tem aí já o estado 1. O estado 1 já está determinado. Quer dizer, eu tenho que achar, na verdade, a energia interna 1 e o volume específico de 1, certo? Por quê? Porque foi dado o volume aqui. Então, para eu achar massa, eu preciso do volume específico. Então, vamos fazer isso aí. Como é que a gente acha o volume específico 1, então?
volume específico 1 vai ficar, volume específico 1 vai ser igual VL mais X VG menos VL. Eu tenho todos os valores aí, certo? Então, aqui é X1, né? Então vai ficar o volume específico do líquido, tá aqui, ó, 1,614 vezes 10 a menos 3, mais o título é 80%, que foi dado aqui no título 1, aí vai ficar o volume específico do gás, que é 0,8630. 0,8630 menos o volume específico do líquido, que é 1,0614 vezes 10 menos 3. 1,0614. Então o volume específico 1, aí dá 0,6906. 0,6906 metro cúbico por quilograma. Nós já temos aí o volume específico do estado 1. Aí vamos calcular agora a energia interna do estado 1. Então a mesma coisa, a energia interna do estado 1 vai ser igual a energia interna do líquido mais o título, energia interna do gás, do estado gasoso, menos a energia interna do líquido. Energia interna 1 vai ser igual a energia interna do líquido, 508,65. 508,65 mais o título, 0,8. Energia interna da fase gasosa, 2.530,5. Então 2.530,5. Energia interna do líquido, de novo, 508,65. Então a energia interna do estado 1 vai dar 2024,4. 2024,4 kJ por quilograma. Pronto. Então aqui, ó, já temos o 1 e o V1. Então nós podemos calcular, achar a massa 1. A massa 1 é igual ao volume 1 dividido pelo volume específico 1. O volume 1 é 8,5 metros cúbicos. O volume do tanque é constante, tá? Não muda. O volume específico 1, nós já calculamos que é o 0,6906. Então 0,6906 metro cúbico por quilograma. Então a massa M1, aqui corta metro cúbico, né? A massa M1 vai dar, onde eu calculei essa massa M1? É 12,31 quilogramas. 12,31 quilogramas. Então da equação aqui, já temos o M1 aqui, o M1 e o 1 aqui. Vamos agora tentar achar o estado 2 e o estado de entrada, certo? Para isso aí, para achar o estado de entrada, o estado de entrada ele é superaquecido, tá? Deixa eu apagar aqui. Ó, no estado de entrada, nós vamos fazer uma interpolação mais complicada aí, tá bom? Mas é bom que vocês aprendem isso aqui de vez. Então esse aqui é o estado de entrada. Estado de entrada, ok? Isso aqui está na tabela A4. Olha só, no estado de entrada eu conheço a pressão e conheço a temperatura.
Mas não tem nem esse valor aqui na tabela, nem esse valor na tabela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui 10 bar. Nós vamos colocar aqui P igual a 10 bar. P igual a 14 bar, que é o valor de P2. E aqui o que tem na tabela, que é P igual a 15 bar. Nós vamos interpolar na horizontal e eu interpolar também na vertical, da seguinte forma, ó. Se você for lá na tabela 4, você vai encontrar os seguintes valores, ó, 200 graus aqui, 232,2 e 400 graus. O valor aqui é 232,2, então eu tenho o valor de 200 e o valor de 400. Só que a pressão que eu tenho é de 14 bar, não tem na tabela. Eu tenho a tabela de 10 bar e tenho a tabela de 15 bar, ok? 15 bar. Então, nós vamos interpolar aqui da seguinte forma, ó. Os valores que eu tenho aí são esses aqui. Para 10 bar, 200 graus, eu tenho 0,20. Aí vocês confere na tabela lá, tá? 0,22, 75. A entalpia, o que eu preciso no estado de entrada é entalpia. Pela primeira lei aqui, ó, o estado de entrada não é energia interna, é só entalpia mesmo. Então, o H aqui, a 10 bar 200 graus é 2.827,9. 2.827,9. E a 400 graus é 2.920,4. Não tem a 14 bar, não tem nada. A 15 bar, eu tenho volume aqui a 200 graus, 0,325. E o volume a 400 graus, 0,1483. Aqui eu tenho a entalpia 2.796,8, 2.796,8 e a 400 graus 2.899,3. O que eu faço então? Eu faço o seguinte, ó. Eu tenho aqui a temperatura de 200, 400 e a intermediária 232,2. Eu interpolo esses valores aqui. Então o valor de V eu vou colocar em vermelho com os valores interpolados. O valor interpolado aqui é 0,2095. A entalpia é 2.842,8. 2.842,8. Interpola aqui também, ó, para as mesmas temperaturas, temperatura entre 200 graus e 400 graus, para o valor de 232,2 graus. Então o valor interpolado aqui do volume dá 0,1350. E o valor de entalpia aqui interpolado 2.813,3. 2.813,3, ok? Agora nós vamos interpolar na horizontal. Como é que a gente vai fazer essa interpolação na horizontal? Deixa eu apagar aqui o quadro lá de cá. Essa interpolação então aqui eu vou fazer entre 10 bar, 14 bar e 15 bar, tá ok? Então essa interpolação aí é assim, ó. Só para representar aqui, eu tenho 10 bar, 14 e 15 bar. Aqui é pressão, não é isso? Em bar. Aqui eu tenho V e tenho H aqui. Então o meu volume, o volume específico, ele diminui com aumento da pressão, ó, de 0,20 cai para 0,13. Então o volume
ele tá aqui assim, né? É isso aqui, ó. Certo? E a minha entalpia, a entalpia vai de 2.827 para 2.796. Também diminui, não é isso? Com a... Isso aqui, gente, não precisa de fazer isso não, tá? É só para vocês entenderem essa interpolação. A entalpia também diminui. Bom, só que eu faço a interpolação assim, ó. Eu faço o seguinte. Eu faço B, olha o que eu faço, ó. Para fazer a interpolação rápida, eu faço assim, ó, constante B vai ser igual 14 menos 10 sobre 15 menos 10. Essa constante B aí, aqui dá o que? Dá 4 sobre 5, né? Dá 0,8. Então a constante B vai dar 4 em cima, 5 embaixo, 0,8. Aí eu faço uma constante A, que é igual a 1 menos B. Então A é igual a 0,2. Eu faço isso aqui, ó. Ó, eu faço sempre assim. O valor intermediário menos o limite inferior, o limite superior menos o limite inferior. Ok? É a constante B. E o A é 1 menos B. Aí depois eu faço assim, ó. O V vai ser igual, o meu V aqui para 14 vai ser igual o meu V 10 vezes A mais o meu V 15 vezes B. Então o V aqui vai ser igual, o V de 0,1499. 0,1499 metro cúbico por quilograma. Esse aqui é o V de entrada, né? E mesma coisa, a minha entalpia para 14 bar, a minha entalpia para 14 bar é igual a entalpia para 10 bar vezes A mais a entalpia para 15 bar vezes B. As minhas constantes de interpolação eu já tenho, então eu vou ficar aqui com H na entrada. O resultado disso aí é 2.819,2 2.819,2 kJ por quilograma. Então já tem entalpia na entrada e o volume na entrada. Só para vocês completar isso aqui, então seria esse valor aqui, ó, 0,1499 e 2.819,2, 2.819,2, ok? Bom, então já tem dois estados aí determinados, volume e entalpia, certo? Com isso, tá, a massa de entrada. Eu acho que eu nem precisava do volume de entrada não, né? Não sei, acho que não precisava não. Agora vamos estabelecer o estado 2 agora. Nós temos o estado 1, estado de entrada. Agora o estado 2. O estado 2 tem outra interpolação dessa aí. O estado 2, olha só. O estado 2 também vai ser na tabela. Na mesma tabela, a tabela A4. Tabela A4. Aí, no estado 2 eu tenho o seguinte, então, eu tenho 689 bar, só que não tem lá o 689 bar, 689,5 bar.
que é esse aqui, ó, 689,5 bar. E nem a temperatura também não tem, né? Eu vou ter que interpolar então a mesma coisa, vou ter que interpolar, fazer essa dupla interpolação aí, entendeu? Interpolar na horizontal e na vertical. Então eu tenho, só que eu preciso de 7 colunas, né? Não sei se vai dar 7 colunas aqui. Eu tenho 200 graus, eu botei aqui, ó, P, V, não, pera aí. Eu tenho que botar também tem que dar um espaço para colocar a pressão aqui que eu tenho. Então eu tenho T, tenho V, U. A energia, opa, eu vou ficar sem espaço aqui. Eu preciso de 3, deixa eu me planejar aqui, né? Eu preciso de 4 colunas aqui para baixo. Fazer aqui, ó, a temperatura, o volume específico, energia interna, aí vou colocar aqui volume específico, energia interna, tá? Aqui é para as 5 bar. Deixa eu chegar essa letra vermelha aqui para cima. Ó, aqui a pressão igual a 5 bar. Desse lado de cá, a pressão igual a 7 bar, que é o que eu tenho na tabela. Eu tenho na tabela, são esses valores. Tá? E aí eu vou interpolar, olha só, a temperatura, eu tenho aqui a seguinte condição, P2, eu tenho 204,4 graus, então eu tenho a temperatura de 200, lá eu tenho a temperatura de 204,4 e 240. Os volumes específicos correspondentes aí a 5 bar é 0,4249, 0,4249, vocês conferem na tabela. É bom vocês fazerem esse exercício repetindo ele e conferindo na tabela, tá bom? Para vocês se habituar bem com isso aqui. A energia interna aqui é 2.642,9, 642,9 para 200 graus. E para 240 é 2.707,6. E o volume específico aqui para 7 bar é 0,2999. Aqui a energia interna 2.634,8. E o volume específico aqui foi 240 graus, 0,3292. E aqui 2.701,8. Bom, aí eu interpolo, faço a interpolação dessas temperaturas aqui, na 200, 204,4 e 240. Aí os valores interpolados aí é 0,4293. Aqui é 2.650,0. Aqui é 0,3031.
E aqui é 2.652,2. 2.642,2. Eu interpolei na temperatura, agora eu vou interpolar na pressão. A pressão lá eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu tirar uma foto aqui do quadro. Agora eu faço a mesma coisa para achar os valores de volume específico e energia interna para pressão de 689,5. Eu vou fazer aqui as constantes de interpolação. Ó. Constantes de interpolação. Então vai ser B é igual o valor que eu tenho, que é 689,5, menos o valor inferior, que é 500 kPa, tá? Lembrando, cuidado não confundir aqui, porque a pressão no problema foi dada em kPa, mas a pressão na tabela está em bar. Então 5 bar equivale a 500 kPa, né? Dividido por 700 menos 500, mesma coisa aqui, kPa também. Então o valor B, a constante B aqui, de interpolação, deixa eu jogar aqui, porque eu já deixo, quando eu calculo, eu deixo ela na constante da calculadora, essas constantes que tem em cima aqui, ó, essas teclas de constante, e faço direto. Então é 689,5 menos 500, embaixo é 200, né, que é 700. Então a constante B deu 0,9475. 0,9475. E a constante A é igual a 1 menos B. Então A vai ser igual a 1 menos B. 0,0525. Então eu tenho as constantes de interpolação. Com essas constantes aí, eu faço assim agora, ó. Não, calcular o V primeiro, né? V vai ser igual a... Aí vai ser o volume que eu tenho aqui, ó, 0,4249, não, pera aí, o de baixo, ó, 0,4293, é o valor interpolado, 0,42, opa, errei aqui, 0,4293 vezes A, que é o limite inferior, mais esse valor aqui, 0,3031, 0,3031 B. Então VE vai ser igual, aí já está calculado aqui, VE é 0,3097, 0,3097 metro cúbico por quilograma. Vê o seguinte, ele tem que estar próximo desse aqui, certo? Por quê? Porque a pressão é 689 kPa. A pressão está muito mais perto de 700 kPa do que do 500 kPa. Então o volume, ele tem que estar mais perto, o volume específico tem que estar mais perto do 0,3031 do que do 0,42. E realmente o que acontece ali, ó. E ele tem que estar entre esses dois valores, mais próximo daquele. A energia interna no estado de entrada vai ser a energia interna aqui para 5 bar, 2.650, vezes a constante A, mais a energia interna para 7 bar, que é 2.642,2. 2.642,2 vezes a constante B. Então, a energia interna na entrada é 2.642,6. 2.642,6 kJ por quilograma. Veja que ela deu bem próxima aqui do 7 bar, não é isso? Porque a pressão está pertinho de 7 bar. Bom,
Agora eu já tenho. Agora falta calcular. Eu posso calcular agora o. Opa, desculpa, esse aqui é o estado 2. Esse aqui não é o estado de entrada, não. Pera aí, eu errei aqui. Aqui é o estado 2. Que está na tabela. Essa tabela que eu peguei aqui é a tabela A4. A4, tá? Então, isso aqui então é a energia interna do estado. Opa, errei de novo. Do estado 2. E aqui também é o volume específico do estado 2. Certo? Bom, agora eu posso calcular a massa em 2. A massa em 2 vai ser igual o volume 2 sobre o volume específico em 2. O volume 2 é igual a 1, porque é um tanque rígido, é um tanque que não muda o volume dele. Então é 8,5 metro cúbico dividido. Aí o volume específico em 2, acabamos de calcular, é 0,3097 metro cúbico por quilograma. Então vai dar a massa no estado 2, ela é 27,45 quilograma. Bom, com isso a gente pode calcular a massa de entrada. Pela equação da conservação da massa, a massa de entrada é M2 menos M1. É lógico, né? Porque a massa que entrou é a massa que está no final menos a massa que estava no início. Então vai ser aqui, por uma questão de lógica, né? A gente pode achar também 27,45 menos o que estava em 1. O que estava em 1 a gente já tinha calculado aí no quadro anterior que eu tinha pagado, que é M1, quando eu coloquei 12,31. Então a massa de entrada, a massa que entrou no sistema é 15,14 quilogramas. Esse foi uma das coisas que o enunciado pediu para calcular, né? É a massa que entrou no sistema. Agora a gente pode calcular, então, aplicar a primeira lei aqui. A primeira lei, escrevemos ali, né? M2, U2, menos M1, U1, que é igual o calor transferido, mais ME, HE. Não tem MS é zero. Aí basta substituir os valores agora. Quem é M2? M2 está aqui, 27,45. 27,45 vezes o 2. O 2 está aqui, ó, 26,42,6. 26,42,6. Menos M1. M1 é 12,31 vezes. Quem é energia interna em 1? Energia interna em 1, pegando a anotação aqui, é 2024,4. 2024,4, que é igual Q mais ME 15,14 vezes HE. HE está aqui, ó, 2.819,2. 2.819,2. Com isso daqui eu só tenho o valor de Q como incógnita. Aí eu posso calcular o valor de Q é igual a... o cálculo aqui. 4.936,3. 4.936,3 kJ. É positivo. Isso quer dizer que o calor entra no sistema. Entra no sistema. Então é isso aí. Está calculado aí
resolvido o problema, estava pedindo para calcular a massa que entrou e o calor, a massa que entrou no tanque e o calor que foi transferido para o tanque, ok? Então encerramos aí esse exercício com um sistema com regime transiente e uniforme, ok? Então encerramos a aula aí, sala de exercício aí, estamos por aqui, até mais.